terceiro episódio do programa Razões para Continuar. É com muita alegria que recebemos todos vocês aqui essa noite e já ansiosos pelo próximo episódio, que será no próximo domingo. Durante todo esse mês de setembro, que celebramos também o Setembro Amarelo, falamos a respeito da vida, da valorização da vida, da prevenção e do cuidado. E hoje, o nosso tema envolve exatamente esses princípios. Mas para falar sobre isso, não estarei aqui sozinho. Vou convidar agora a Vânia Sintra, que é a nossa convidada especial desta noite, para discutirmos um pouco a respeito desse tema. Vânia, seja bem-vinda. Uma salva de palmas. Oi, boa noite, Messias. Boa noite, comunidade C. É um prazer estar com vocês. Seja bem-vinda, Vânia. Pode ficar à vontade. Vânia, valorização da vida. Com certeza é um tema que todos nós precisamos discutir um pouco a respeito disso. Para começar o nosso debate aqui, eu queria apresentar um vídeo para que nós pudéssemos assistir e também a comunidade assistir junto conosco. Eu peço que a projeção aí, a mídia, libere esse vídeo. Fica difícil para você olhar, vamos afastar um pouquinho. Ou quem foi forte o suficiente para ficar ao lado de alguém que sofre disso. Falava assim que eu não ia ser ninguém, porque eu dava muito problema. E as palavras que ela me dizia me magoavam muito. Eu sei que ela falava da boca para fora, mas doía. Falava muito que eu devia ter nascido morta, que ela devia ter me abortado, que eu devia morrer, que eu devia sumir. E o maior problema começou a ser instalado aí, que foi a rejeição. Tudo começou a ser um motivo para eu morrer. E aí eu comecei a pensar como eu devia me matar. O medo de não morrer era pior do que o medo de morrer. Olha que louco. O medo de ficar viva era muito grande. E chegou o dia que eu perdi o medo. Eu lembro que eu tinha 14 para 15 anos e eu tava na escola e eu matei aula. Tava mal, queria ficar chorando na quadra. E as professoras viram e ligaram pra minha mãe no trabalho dela. E quando ela chegou lá, ela me bateu na frente de todo mundo. Então, na minha cabeça, ali foi a minha morte social. Falei, eu nunca mais posso voltar pra essa escola, as pessoas vão me zoar pro resto da vida. Ela já zoou eu, já zoou meu cabelo, já zoou meu nome. E ela foi falando muita coisa pesada pra mim no caminho até em casa. E quando eu cheguei em casa, eu lembro que ela me largou. Ela falou, quando eu voltar, eu vou te dar uma surra que você nunca vai esquecer, pra você não me fazer mais passar vergonha. Eu lembro que naquele dia eu tomei coragem. Ai, gente, dói, porque eu era só uma criança, sabe? E meus pais voltaram pro trabalho, eu fiquei sozinha em casa. E eu lembro que eu cheguei em casa, eu pedi todos os remédios que tinha. E dói até hoje, porque eu sinto tudo que eu senti naquele dia. Eu sei que você que tá me assistindo às vezes pensa em suicídio, só uma coisa que eu quero te dizer. Não passa. Não passa. Não faça isso, porque daqui uns anos é muito mais difícil se perdoar. As pessoas ao seu redor morrem também. A vida toda, não é um ano, não é 5 meses, não é, 5 anos. As pessoas vão pensar, o que faltou eu fazer? Será que ele tava me pedindo ajuda e eu não percebi? Será que eu podia ter evitado? Será que eu podia ter feito alguma coisa? Não tenha vergonha de dizer que você precisa de ajuda. Você precisa falar com alguém. Não se isole, não ache que o mundo tá contra você. Procure ajuda. Só entende a depressão quem já passou ou quem foi forte o suficiente para ficar ao lado de alguém que sofre disso. Uma das frases que me impactou, Vânia, é o meu medo de viver era maior do que o meu medo de morrer. Eu que sou leigo, não entendo, a minha área é completamente outra, para mim só ouvir uma frase dessa já denota aí um processo de depressão se instalando. E aí a minha pergunta para você é a seguinte: qual é a relação entre o processo de depressão e o suicídio? Então, esse ainda é um tabu, né? Falar sobre o suicídio. Mas a fala dela, ela não quer morrer. Ela quer simplesmente matar a dor que está dentro dela. Lembra das falas da mãe? Aquilo ali são como facas afiadas. Então, vão instalando dores emocionais.
E a relação da depressão com o suicídio é porque a depressão, quando não tratada ou acompanhada devidamente, ela pode levar ao suicídio. Interessante. Tem outras frases várias frases ali do depoimento da Ana me chamaram a atenção, mas a gente não tem tempo para conversar sobre todas elas. Outra frase que me chamou a atenção, logo no começo do vídeo, ela diz assim: só entende depressão quem já passou por isso, ou quem foi forte o suficiente para estar ao lado de quem já passou por isso. Ou seja, aí envolve uma relação de companheirismo. Pessoas que estão ali ao nosso redor, né, amigos, familiares, que podem oferecer ajuda, mas essa ajuda eu imagino que tem que ser sem julgamento. Qual seria a tua opinião a respeito disso? É verdade, a família e as pessoas que estão próximas, elas são muito importantes para que haja um apoio para essa pessoa. Então, amigos e familiares podem contribuir ajudando com a presença, com a escuta e com o cuidado sem julgamento. Isso significa não criticar e nem que irá minimizar a dor dessa pessoa, mas demonstrar que ela não está sozinha e que essa dor vai passar. Se tiver o acompanhamento da família, para que haja um cuidado maior, né? Um olhar com um acolhimento. Um ponto que eu queria falar sobre isso no vídeo é a questão da fala da mãe, que ela deveria ter abortado, que ela deveria morrer. E a família, ela tem que ter cautela na hora de falar. Porque quando a pessoa está em crise, geralmente você quer que ela fique logo boa. Então, você acaba falando coisas que não deve. Como um exemplo. Você está com moda, você está cheio de modinha. Você está com frescura. Vai ler a Bíblia, vai orar. Geralmente, a família faz isso. Eu sou professora e eu tenho alunos que vêm conversar comigo. E é muito triste. Outro ponto, você não cobrar demais dessa pessoa. Às vezes a gente quer cobrar para que ela fique logo bem, e não é dessa forma. Você precisa tornar o ambiente onde ela está acolhedor, para que ela sinta a vontade para falar e para procurar uma ajuda, um profissional. Interessante, você me fez lembrar de um ponto, quando você falou aí, muita gente associa, às vezes, o processo de depressão com falta de Deus, né? Perfeito. Vai orar, vai ler a Bíblia, vai isso, vai aquilo, está em pecado, né? Ou então, outra fala que os pais geralmente falam: você tem tudo, por que você vive chorando, vive triste? São coisas exatamente dessa natureza, que às vezes a gente pensa que está colaborando e acaba piorando a situação. Para a gente finalizar, infelizmente nosso tempo é curto, quais seriam as últimas palavras, as palavras que você deixaria para quem sabe, nesse momento, ou em algum momento, aqueles que estarão nos assistindo depois, estejam passando por uma situação em que eles não veem saída? Quais seriam as tuas palavras como profissional para essas pessoas? Bem, eu sei que agora parece não haver saída. Eu sei que isso pode ser pesado, profundo, doloroso, mas a sua dor não define quem você é. Existe ajuda, existe cuidado e existe vida além desse sofrimento. E eu peço desde já, que você que está escutando, valorize mais a sua vida. Eu pedi até para me ler, uma questão de uma fala da Alice com o coelho, aonde ela fala assim, ela pergunta a conversa entre eles dois: tu me amas? E o coelho responde: não, eu não te amo. E aí ele quer demonstrar algo para Alice, porque quando ele fala não te amo, ela franze o rosto e fica inquieta, achando: mas por que ele não me ama? Será que eu sou tão imperfeita assim?
E no final ele diz: é por isso que eu não te amo. Na tua vida tu vai encontrar pessoas que irão te magoar, te ferir, irão te destratar, mas você tem que fazer uma couraça entre você, para que você possa ter força para aquele momento e você faça essa barreira para você não nutrir algo de errado que vier sobre você. Que maravilha. Nós chegamos ao final do nosso programa, infelizmente, mas eu queria deixar um último recado para você. A gente sabe que muitas pessoas passam por esse tipo de problema, mas não esqueça, há saída. E tem uma frase da lição da semana passada que me chamou muita atenção. Ela diz mais ou menos assim: ser amigo, ou melhor, ter amigo é algo extremamente importante, mas ser amigo é algo mais importante ainda. Não esqueça, você pode pedir ajuda. A ajuda está disponível de diferentes formas, seja através das redes sociais, seja através de profissionais, seja através da igreja, seja através de amizades verdadeiras. E eu tenho certeza que você certamente enxergará que há razões para continuar. Nós encerramos hoje o nosso programa, a próxima semana será o nosso último episódio, mas a programação dessa noite não terminou. Nós ainda temos uma palestra, com certeza, extremamente valiosa, apresentada pela Simone Maia, que vai, com certeza, tocar no seu coração. Um abraço a todos. Até a próxima. Nós já vamos iniciar com a leitura da Palavra de Deus no livro de Filipenses, né? Filipenses, no capítulo 4, no versículo 9, diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. Ou seja, o nosso Deus, Ele sabia que seríamos uma geração extremamente ansiosa, tribulada, estressada. Hoje, quando nós falamos das doenças do século, né? Quais são as doenças conhecidas do século 21? Quais são as mais buscadas na internet? É essa que vocês estão vendo na tela: ansiedade e depressão. Hoje, essas palavras, essas duas palavrinhas, são as mais buscadas no Google, são as mais acessadas, são onde as pessoas buscam mais orientação, buscam entender, compreender. E por mais que a psicologia moderna cada vez mais tem orientado as pessoas, direcionado, apresentado técnicas, dicas, enfim, as pessoas continuam tendo dificuldades de compreender ou até mesmo de aceitar que isso seja uma realidade na vida delas, principalmente quando elas se vê acometidas. E todos os dias, no cenário clínico, a gente escuta os mais diversos relatos, né? Simone, tudo que eu sentia era tão real que eu tinha plena convicção de que eu ia morrer. Quase todo mês eu vou à emergência dos hospitais e os médicos falam a mesma coisa: eu não tenho como te ajudar, a sua problemática não é física. E elas têm dificuldade de aceitar que tudo aquilo que está se originando no corpo delas, aqueles sintomas que estão se apresentando, é um sintoma originado da emoção, de um sentimento, que muitas vezes elas mesmas não conseguem identificar esse sentimento. Muitas relatam que não sentem nada. Simone, eu não sinto nada. Como que pode a minha mente estar gerando isso fisicamente? Eu não tive nenhuma problemática, não estava pensando em nada. É o que nós cremos, né? A nossa mente, ela
está o tempo todo gerando conteúdos, sejam eles conscientes ou inconscientes. A verdade é que nós vamos buscar compreender um pouquinho mais nessa noite o que a psicologia, o que a ciência fala sobre a ansiedade. A ansiedade é um sentimento natural dos seres humanos. Então, se você perguntar, Simone, é possível viver ausente da ansiedade? Não, porque ela é natural. Se ela é natural, ela vai estar sempre presente em você, de certo modo. Porque é através dessa ansiedade que você antecipa algumas situações, que ela te prepara para alguns riscos, para algumas resoluções e os desafios do dia a dia. Então, quando falamos de ansiedade, ela é um aspecto natural. O que torna a ansiedade um adoecimento é quando ela passa a ser chamada de transtorno de ansiedade. Quando a emoção se torna intensa, aonde as preocupações elas passam a ser desproporcionais, aonde o cenário, as problemáticas que a pessoa vai criando na sua mente, elas sempre surgem de maneira contínua e persistente, e isso vai transformando essa ansiedade num transtorno. E por que um transtorno? Porque ela começa a interferir no dia a dia, no funcionamento das pessoas. E a partir daí vai desencadeando vários sintomas que são específicos. Porém, no dia a dia clínico, a gente percebe que existem pessoas que sentem de maneira diferente e que sofrem de maneiras diferentes. Por isso que cada caso, a gente costuma dizer, cada história, cada caso, cada sintomática é pessoal. A sua mente, ela está naquele momento te trazendo algo, para que você perceba que está acontecendo algo que está desequilibrado, e ela tenta te avisar. Nós não sentimos a ansiedade na mente, nós sentimos no corpo. A emoção, ela vai fazer com que você identifique através do seu corpo, da sua sensação. E é por isso que ela faz esse caminho. E eu costumo dizer que sempre tem algo ali que está te chamando a atenção, que quer se comunicar com você, que quer se revelar a você. Só que, como a gente costuma dizer, essa mente emocional, ela não faz um caminho lógico como nós aprendemos a usar a nossa mente lógica. Muitas vezes não é uma comunicação como a gente compreende, não é tão direta, às vezes faz um caminho de sofrimento. Vamos lá. Aqui estão alguns sintomas que algumas pessoas se queixam no dia a dia. Preocupações, tensões, medos exagerados, sensação contínua de que algo ruim vai acontecer, de que um desastre vai acontecer a qualquer momento. Medo extremo de algum objeto ou de alguma situação. O medo de ser humilhado em público. Existem pessoas que têm uma dificuldade muito grande em se apresentar em público por conta desse sentimento. Falta de controle sobre os pensamentos, e aqui é o que eu costumo dizer que pega mais. O grande foco clínico é conduzir esse paciente a perceber como ele desenvolve esses pensamentos. As pessoas, muitas vezes, não se percebem o quanto a mente delas estão, muitas vezes, ali 24 horas no modo negativo, autocrítico, de autocobrança. E aquilo é tão natural, aquilo é tão comum para a pessoa, que ela nem se percebe que aquele diálogo interno fica funcionando na mente dela constantemente. E a somatória desses pensamentos ou imagens, atitudes, essa repetição, eu costumo dizer que leva essa mente a uma sobrecarga. É como se o balde, ele chegasse ao limite. E chega um momento que transborda. E isso pode levar anos. Muitas vezes as pessoas já têm esse padrão de pensamento desde a infância.
como o relato que vocês ouviram aqui. Cresceu num ambiente que muitas vezes foi disfuncional, uma família disfuncional, onde muitas vezes essa criança foi duramente criticada, duramente repreendida, punida, só recebia afeto se fizesse alguma tarefa diária ou se fizesse alguma coisa certa. Então ela foi aprendendo e com o tempo a gente, sem perceber, a gente devolve na fase adulta as falas das pessoas que nos criaram, seja um pai, uma mãe, um tio, uma professora, pessoas que tinham poder pessoal sobre essa criança. E aí eu vou crescendo naquele ambiente, desenvolvendo aquela percepção de si mesmo, aquilo se aloja no meu subconsciente e muitas vezes a mente ela continua devolvendo aquelas falas. E elas ficam se repetindo, ecoando na minha mente constantemente. Está vendo? Você não faz nada certo. Está vendo? Você não vai conseguir. Ixi, é melhor nem tentar esse concurso, porque eu não tenho a capacidade que essas pessoas têm. Não, isso não é para mim. Eu não estou preparado, eu não estou preparado. E se der ruim? E se não der certo? Não, é melhor. Então, como nós podemos perceber, a emoção base da ansiedade é a emoção do medo. Tudo, eu costumo dizer que o pai, o que a orquestra, o grande responsável é o medo. E às vezes é tão sutil que a gente não percebe. Porque as pessoas costumam dizer, tenho medo, Simone. Todos nós temos medo. Podemos não senti-lo de maneira ali clara, mas todas as emoções, os sentimentos, se nós estivermos saudáveis, elas estão se comunicando conosco. E o pavor, depois de uma situação muito difícil, a tensão muscular, intensificação do surgimento de dores pelo corpo, dificuldade para se desconectar dos problemas para conseguir dormir, e também as questões intestinais. Muitas pessoas que procuram, às vezes, uma medicação, elas resolveriam muito mais a problemática delas se elas investigassem a microbiota. Porque o intestino, ele tá ali ligado ao cérebro. Por isso que o nosso intestino é considerado o segundo cérebro. Se no seu organismo, se o seu intestino ele não estiver funcionando bem, a sua mente também não vai ter a capacidade de funcionar bem. Porque isso aqui está mandando uma comunicação direta para a sua mente. Por isso que muitas das nossas problemáticas hoje, em relação ao que nós sentimos e ao que nós enfrentamos, elas passam diretamente pelos preceitos de saúde. E é por isso que nós, adventistas, nós incentivamos muito as pessoas a olhar e se cuidar como um todo, mente, corpo, espírito. Porque o Espírito Santo não pode agir num corpo que esteja contaminado. Eu não posso realmente conseguir identificar a voz do Espírito Santo se a minha mente estiver constantemente nublada, afetada, em parafuso, em desequilíbrio, bagunçada. Então, é por isso que Deus deu a orientação para nós cuidarmos do nosso corpo, dizendo que Ele é o templo do Espírito Santo, porque Ele sabia que nós seríamos severamente atacados, desde a nossa alimentação, visão, audição, tudo neste mundo, irmãos, tudo neste mundo é contaminado pelo mal. Nós precisamos fazer um trabalho redobrado. Constantemente nós precisamos estar nos desintoxicando, porque não tem como passar ileso de algum ataque, de alguma contaminação, seja pela boca, seja pelo ouvir, seja, enfim, pelo que nós contemplamos. Então, hoje nós vivemos essa luta, essa batalha, porque nosso corpo, tudo que ingerimos hoje, infelizmente, nós não temos uma garantia 100% de como aquilo foi produzido. Se aquele animal, na hora do abatimento, ele sofreu um estresse, nós sabemos que hoje
Os animais, eles sofrem muito estresse. Nós estamos consumindo aquela carne estressada. Nós estamos consumindo aquilo que o animal encheu de hormônio de estresse. E isso tem, de alguma forma, impactado o nosso funcionamento. Claro que nós temos o direito de fazer as nossas escolhas do jeito que a gente quiser. Mas trazer essas informações para vocês é necessário, porque muitas vezes algumas pessoas questionam e têm dificuldade de aceitar por que aquilo está acontecendo com elas. Se a família está bem, se eu tenho dinheiro na conta, se eu hoje tenho uma carreira bem-sucedida, sou feliz com o meu cônjuge. E por que, Simone, que eu estou acometido de ansiedade? Por que eu estou sofrendo com síndrome do pânico? Por que eu estou com depressão? Porque existem muitos aspectos que nos acessam, que muitas vezes são invisíveis aos nossos olhos, e que isso gera impacto na nossa saúde como um todo. Ellen White, no livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, diz que muitos que professam seguir a Cristo têm um coração ansioso e inquietos, porque receiam confiar-se a Deus. Não se entregam completamente a Ele, porque temem as consequências que tal entrega possa implicar. Enquanto não fizerem esta entrega, não podem encontrar paz. João, no capítulo 16, no versículo 3, diz assim. João 16, capítulo 3. João 16, versículo 3. Perdão, 16, no versículo 33. Eu disse a vocês essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. O nosso Deus, tudo que Ele direciona para o seu povo, é para nos levar para um lugar de paz. O nosso Senhor Jesus, a todo momento, Ele faz uma comunicação, nos guiando, para que nós possamos confiar nele e entender que somente nele há a verdadeira paz. Pelo contrário, o mundo na qual nós vivemos faz uma comunicação totalmente diferente. O século no qual nós estamos hoje vivendo, ele tem conduzido as pessoas cada vez mais à alta performance, à alta cobrança, a um perfeccionismo exagerado, aonde as pessoas precisam cada vez mais responder às expectativas de outras pessoas para serem verdadeiramente aceitas. E tudo que se cria nesse mundo leva as pessoas a desenvolver um comportamento de dependência emocional, aonde eu preciso de seguidores para ser alguém importante, aonde eu tenho que ter medo de cancelamento, dependendo do que eu falo, então eu passo a não me tornar uma pessoa realmente espontânea, porque eu tenho que conter o meu posicionamento, porque eu não posso perder seguidores, eu não posso perder aquelas amizades, ou seja, eu necessito constantemente de validação, de aprovação, para ser alguém realmente importante. A palavra de Deus diz: maldito o homem que confia no outro homem. Bendito o homem que confia no Senhor. Quando nós paramos de nos contaminar pelos aspectos que o mundo nos conduz, e realmente passamos a ter uma entrega de dizer: Senhor, me ajude a confiar verdadeiramente em Ti, me ajude a ter essa paz que o Senhor me prometeu, me ajude a descansar no Senhor. Eu não consigo, mas eu peço que o Senhor me ajude. E quando você dedica tempo, como Ele fala, né? Busque ao Senhor, não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, vá até o Senhor, dedique tempo a Ele.
Busque nele as orientações, entrega tudo nas mãos dele. Claro que muitas vezes vai ter situações em que o próprio Deus vai te direcionar a buscar outras pessoas. O próprio Senhor Jesus vai colocar pessoas no seu caminho, seja um aconselhamento pastoral, seja um suporte, seja um familiar, seja um amigo, ou até mesmo, se for necessário, um profissional. Por isso que nós precisamos estar com a nossa mente aberta, porque muitas vezes algumas pessoas foram orientadas por pastores a procurar um profissional de psicologia e essas pessoas recusaram, não queriam aquele caminho. E eu costumo dizer, será que essa não é a resposta das suas orações? Deus está te direcionando a buscar essa ajuda e você talvez não esteja compreendendo, seja por um preconceito ou uma dificuldade de entender que esse é um caminho adequado. Em Mateus 6:27 diz: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Existe uma frase que eu gosto muito que fala assim: a sua preocupação não resolve o seu problema, só tira a paz do seu hoje. Se essa preocupação mudasse o cenário, mas não muda o cenário, só te leva a um sofrimento, a um desgaste, impede que você durma à noite, impede que você funcione bem, muda o teu humor, tira a tua energia. E além de você já ter esse problema, você vai ter outro, porque você vai adoecer por causa dele, por causa do excesso dessa preocupação. Então, eu costumo dizer para os meus pacientes, se não está na sua mão resolver, também não deve estar na sua cabeça. Porque se tem algo que você possa fazer, faça. Se você já fez tudo, você já percebeu que tudo que você podia ter feito já foi feito, então agora descansa. Porque você já fez a sua parte, não é mais com você. Não permita que o inimigo ele use isso como instrumento de adoecimento na sua vida. Porque muitas coisas o inimigo vai usar, porque ele sabe que isso é uma forma de acessar você e destruir você e tirar a sua paz. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a depressão. Eu sei que é rápido porque o nosso tempo é curto, mas a depressão, eu vou trazer esse relato aqui que pode ser que fique um pouco mais claro para vocês. A depressão é caracterizada por uma sensação de tristeza, autodesvalorização e sentimento de culpa. Tudo parece vazio, o mundo é visto sem cores, sem matizes de alegria. Muitos se mostram mais apáticos do que tristes, referindo-se que não tem sentimento. Eles têm um sentimento de falta de sentimento. Simone, eu não sinto nada. Não sinto raiva, não sinto tristeza, eu não sinto nada. Então, julgam-se ser um peso para os familiares, para os amigos, por isso que começam a se isolar, porque eles começam a dizer, eu não estou bem, eu não vou ser uma boa companhia, então é melhor que eu fique em casa, eu não quero incomodar ninguém. E fazem uma avaliação negativa de si mesmo, do futuro, percebe as dificuldades como intransponíveis, tendo o desejo de pôr fim a um estado penoso. A questão da depressão é que muitos desconhecem e têm uma dificuldade de entender que a depressão, eu costumo dizer que ela é uma doença traiçoeira. Muitas vezes, quando ela se instala na nossa vida, ela não se instala claramente. Eu não me percebo triste. Talvez eu me perceba fadigada. Talvez eu me perceba exausta. Talvez eu me perceba só cansada. Simone, você começa a perceber que aquilo que trazia alegria, que trazia prazer, você já sente que... Aí a gente vai dando outras desculpas. Não, é porque eu estou cansada da semana. Foi difícil, então eu vou ficar aqui, vou descansar. Então, coisas que você fazia de maneira prazerosa, eu vou para a igreja no domingo à noite, você já começa a perceber a sua mente dizendo, não vá, você está cansada, descanse.
E aí você percebe que você vai deixando aquilo que antes você tinha uma vitalidade, um impulso, algo que vinha, que te conduzia, aquilo já não começa mais a responder na sua mente. Eu costumo chamar essa depressão de depressão moderna, que é a depressão do sorriso, que é chamada anedonia. Que depressão é essa? Essa é a depressão mais difícil de identificar, que eu chamo a depressão mais cruel que nós temos. Porque as pessoas que sofrem de anedonia, muitas vezes elas continuam sendo totalmente funcionais. Tem o ministério da igreja, continua desempenhando suas atividades profissionais, continuam postando nas redes sociais, continuam indo na academia, continuam sorrindo com os amigos. Mas ela está depressiva. E muitas vezes, só quando ela se vê sozinha, com a cabeça no travesseiro, é que aquele estado se revela. E é por isso que nós precisamos estar atentos, porque esse mundo moderno, ele tem nos impactado e nos levado cada vez mais ao esgotamento e o estresse. Muitas vezes uma depressão, ela vem de uma vida de estresse crônico, de traumas que nunca foram tratados, de situações traumáticas, e que isso vai gerando sérios problemas de saúde, até mesmo como a depressão. Ellen White fala que a mente é que adora a Deus e nos põe em contato com os seres celestiais. A sua mente é a coisa mais importante para o céu. E é por isso que Deus diz que é dever do ser humano cuidar da mente. É um dever que nós temos com nós mesmos e com a sociedade. Nós precisamos investir na mente, porque é a mente que vai fazer com que você tenha essa comunicação. Quando a mente não está sob a direta influência do Espírito de Deus, Satanás pode moldá-la a ser bel prazer. Todas as faculdades racionais que ele conseguir controlar, ele carnalizará. Simone, como que ele faz isso? Dessa forma. Ele faz com que os seus prazeres, as suas preferências, os seus pontos de vista, os seus gostos, comece a ir em oposição direta ao que a palavra de Deus te instrui a fazer. Se a palavra de Deus diz, descansa no sábado. Se a palavra de Deus diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Tudo que o inimigo cria é fazendo com que o seu corpo e a sua mente façam um caminho contrário, adquirindo talvez alguns comportamentos ou alguns hábitos que não vão contribuir para que você consiga viver a palavra de Deus. Por isso que para algumas pessoas, fazer a vontade de Deus é algo muito difícil. Elas falam, Simone, mas a Bíblia ela é muito punitiva, é cheia de restrições. É impossível fazer a vontade de Deus. Porque eu não consigo, eu não sou assim, eu não funciono dessa maneira. Eu tenho esse tipo de desejo. E a palavra de Deus condena esse desejo. Então não tem como eu servir a esse Deus. Mas ele não entende que isso que está acontecendo com ele foi introduzido, foi influenciado, para que ele desenvolvesse esses prazeres, que muitas vezes são prazeres que fazem com que diante de nosso Deus se pareça ofensivo, seja práticas que não são naturais, sexuais e assim por diante, vícios e assim vai. Por isso que eu costumo dizer, tudo na vida tem solução, tudo tem jeito, porém nós precisamos estar dispostos a buscar pela estratégia certa, a buscar pela orientação certa e fazer um trabalho que seja tanto físico, mental, mas sem deixar a busca pelo espiritual. A oração da fé
é a grande força do cristão e com toda certeza prevalecerá contra Satanás. Por isso que ele insinua que não temos necessidade de orar. O primeiro passo para você que está em dificuldade hoje, de saber por onde começar, talvez o que você precisa é fazer uma oração sincera a Deus, mostrando para Ele que essa é a sua dificuldade hoje. E pedindo que o Espírito Santo te conduza, te apresente, desde pessoas ou até mesmo profissionais que possam te auxiliar. Se hoje você possa estar tendo alguns pensamentos, mesmo que sutis, de desvalia, até mesmo pensando em tomar uma decisão mais radical, já perdeu a esperança, o estado hoje é mais de adenonia, saiba que a solução muitas vezes está a um passo de você abrir o seu coração em oração a Deus. E nesse momento, vamos tocar uma música. E eu quero fazer o convite para que talvez você que sente que precisa dessa oração, que talvez precisa desse chamado, que talvez precisa desse cuidado, esse é o convite que o Senhor Jesus está fazendo para você nesta noite. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Se você sente que esse convite que o Senhor está fazendo nessa noite é para você, enquanto nós estamos ouvindo a música, você pode se levantar, que ao final eu quero orar por você. Estou aqui tentando olhar no espelho, ver o rosto de alguém feliz. Finjo ser o que não sou, mas tudo acabou. No fundo eu estou me sentindo triste, tão sozinha. Quero me esconder. Será que alguém me vê? Mas eu sei que o meu Deus vê meu coração e a minha solidão me abraça, me ampara. Não quero mais fugir, por isso estou aqui. Te peço, me ouve, me ajuda. Bem atrás da máscara que eu criei, há um coração em dor, cansado de sofrer, cansado de fingir, mostrar o que não é. O que aconteceu com os meus sonhos? Onde eu errei, eu quero acertar. Mas eu sei que o meu Deus vê meu coração e a minha solidão me abraça.
eu sei que o meu Deus vê meu coração e a minha solidão me abraça, me ampara. Não quero mais fugir, por isso estou aqui. Te peço, me ouve, me ajuda. Quem realmente eu sou é o que ele vê ao olhar pra mim. Amém. A palavra de Deus diz em Mateus 6,33: busque o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu não sei o que você precisa, não sei qual é a dor que tu carrega, mas o nosso Deus, Ele é poderoso suficientemente para te livrar e para mudar a tua história. Vamos orar por isso? Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, aqui está os teus filhos amados. Infelizmente, Pai, esse mundo tem nos trazido sofrimento e dor. Talvez porque são os últimos cenários. E a dor tem se intensificado de tal maneira que nós não compreendemos a angústia que se instalou permanentemente no nosso peito. Muitas vezes tudo parece estar no lugar, mas dentro de nós há uma inquietação que traz um sofrimento que muitas vezes tira o sono. Só tu sabes o caminho, meu Deus, para remover isso da nossa vida. Tu tem as respostas, tu tem a solução. E aqui estão os teus filhos, todos nós carecemos de alguma coisa. Somos imperfeitos e pecadores. Temos uma vida errante. Nossa vida é um constante cair e levantar. Mas, Senhor, nos levanta nesta noite. Faz uma mudança na nossa vida. Aponta o caminho e a direção. E nos ajuda a andar por ele. Que o Senhor traga alívio aos corações. Que o Senhor traga saúde plena à mente e ao nosso emocional. Porque eu sei que é aí que o Espírito Santo quer habitar e conversar conosco. E para isso a nossa mente precisa estar sã. Precisa estar limpa. Precisa estar clara. Para que a gente possa reconhecer o teu chamado e a tua voz. A tua palavra diz que o Senhor está à porta e bate. Aquele que ouvir a tua voz, abrir a porta, o Senhor vai entrar e cear com ele e ele contigo. Que a pessoa que está aqui, que talvez esteja recusando esse chamado há algum tempo, Pai, ela tome a sua decisão nessa noite. Faz uma obra em cada um dos nossos lares. O inimigo tem destruído os casamentos, tem destruído os nossos filhos. Renova, meu Deus, transforma. Nós oramos e entregamos a nossa vida em tuas mãos, para que o Senhor torne tudo novo, de novo, em nome de Jesus.